Você já leu o livro de Oséias na Bíblia? Ele é muito interessante que ele fala de uma relação de amor que Deus tem profundamente conosco. Por mais que a gente erre, ele está sempre disposto a reatar essa aliança. E que você reate essa aliança enquanto há tempo. Às vezes a gente se acha condenado, achamos que nós não somos merecedores. Mas não deixa que a vergonha das tuas falhas te levem para longe de Deus. Permita que Deus seja o teu restaurador, quem realmente pode tirar as mazelas, quem realmente pode te olhar como ninguém te olhou. Independente daquilo que você passou, você tem os seus traumas, você tem as suas dores, mas Deus, ele é especialista em transformar esses traumas, essas dores, em ministério, em processo de cura. E eu tenho certeza que cada uma das suas dores, Deus pode restaurar. Só você tem que permitir isso. Nessa época de Oséias, o povo de Deus, ele estava extremamente longe, cometendo muitas falhas. E Deus, ele dá um desafio para Oséias, para ele buscar uma esposa, e talvez a gente tenha planos e a gente fale, não, eu quero isso, isso e isso, e Deus fala, não, eu quero isso aqui para tua vida, porque eu quero trabalhar em você. E Deus permite que certas circunstâncias aconteçam na nossa vida para que a gente possa ver o trabalhar de Deus a partir de. Eu não sei em que esferas você já teve traumas, decepções, qual delas você não foi protegido. Mas assim como Oséias voltava e protegia a sua esposa, voltava e acreditava na sua esposa, voltava e restaurava essa aliança, assim também é o Senhor nas nossas vidas. Ele está hoje disposto a voltar e ter uma aliança com você, e curando, transformando esses traumas. Como eu falei em ministério, ele sabe da tua dor, ele conhece a tua dor. Sai desse lugar de vítima, porque muitas vezes a gente nos coloca nesse lugar, e não que não doa, e não que a gente não seja vítima. Aí você pode estar pensando, Evelyn, mas para você é fácil, talvez você me conheça até pessoalmente e ache isso da minha vida. Para você é fácil, para você, né, você tem uma família, você tem um teto, você tem tudo que talvez se eu tivesse, a minha vida seria diferente. E eu não sei qual é a comparação que você faz com a minha vida. Mas a primeira coisa que eu falo com você, tente não comparar com a vida dos outros, porque a gente não sabe de verdade o que os outros passaram ou passam. Mas olhe dentro de você, vasculhe. Peça para Deus e fale assim, Deus, talvez até traumas que eu não sei, que eu não conheço, que eu já vivi em várias áreas da minha vida. Vem aqui, Senhor. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero que tu entre aqui e que isso não faça mais parte da minha vida como uma história que me marcou a ponto de me destruir, me colocar nesse lugar de vítima e de comparação que eu não quero estar. Eu quero que realmente a tua cura venha, que pode trazer algum tipo de dor aparente, mas eu quero ser restaurada. Eu quero uma aliança restaurada, eu quero um casamento restaurado contigo. Deus, ele está te chamando para esse lugar. Independente das falhas, se fizeram com você ou se você que fez, você que foi o precursor dessas falhas. Porque às vezes a gente pensa assim, tá, né, fizeram comigo. Mas talvez você seja o autor de falhas. E eu quero falar com você hoje. Você que traumatizou pessoas, você que viveu uma vida errônea ou vive ainda, errando o tempo inteiro. Deus te chama para reconstruir hoje esse relacionamento. Ele está disponível a reconstruir com você uma aliança que durará para sempre. Mas depende de você abrir o coração e falar, eu falhei, mas eu estou aqui. Então, nesse momento, deixa que Deus, nesse relacionamento, ele tome o lugar que é dele, que é de restaurador. Ele tome o lugar que é dele, que é de Deus, de Pai amoroso. Através da história dolorosa do casamento de Oséias, Deus revela que ele é um Pai amoroso. Em Oséias 2,19 está escrito, desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, misericórdia e compaixão. Um amor que nenhuma traição conseguiu apagar. Então que você possa ler o livro de Oséias, ficar chocado com essa história, porque parece até de novela. E a gente fica impactado como Deus permitiu que a Bíblia, a palavra de Deus, tivessem erros, falhas, para que a gente pudesse se inspirar e ver que apesar dos erros, falhas, a humanidade caída, o pecado, Deus tem sempre um resultado de transformação. Deus tem sempre um resultado de não condenação. Deus tem sempre um resultado
de um relacionamento, de uma aliança que Ele quer fazer, que Ele quer firmar comigo e com você. Então, permita que Deus possa falar com você, não somente através desse vídeo, mas da palavra dEle. Então, eu te convido, leia Oséias e deixa Deus, o próprio Deus, restaurar essa aliança com você e trazer algo transbordante a partir dessa pequena influência que eu te falo aqui nesse vídeo. E se isso fez sentido para você, eu falo também para você, além de curtir, compartilhar esse conteúdo para trazer uma esperança para aqueles que falham e sentem que a sua vida é somente falhar. Não, não precisa continuar nessa roda de falhar o tempo inteiro. Você pode mudar através de uma atitude. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Que Deus te abençoe e que você viva um novo momento de relacionamento profundo com Deus.